Então, senhores, aqui dando continuidade à nossa aula, mais um bloco, nós tratando sobre a evolução histórica aqui do direito urbanístico, né? Nós já falamos aí, passando pelo período anterior à nossa primeira Constituição de 1824, falamos um pouquinho também já da parte da Constituição de 1824, né? E agora nós vamos já adiantando e se aproximando da nossa Constituição republicana, né, do ano de 1891. Lembrando que essas primeiras normas de direito urbanístico, como nós falamos no finalzinho da aula passada, elas na verdade surgiram, né, um pouco antes da Constituição republicana, né? Então vamos acompanhar na tela. Merece destaque a Lei 816 de 1855 e seu regulamento baixado pelo decreto 1664, também do ano de 1855, destinada àquela a regular as desapropriações para a construção da estrada de ferro, porque subordinava a desapropriação ao plano de obras que era vinculativo, no sentido de que pela simples aprovação das plantas da estrada por decreto se entendiam desapropriados todos os prédios e terrenos compreendidos total ou parcialmente nos planos e plantas. Então, comigo aqui ainda na tela, percebam que nós ainda não tínhamos, né, um Estado formado, um Estado republicano, ainda era sob a égide da Constituição Imperial, né, de 1824. Então, perceba que o simples fato de ter uma aprovação, né, de um regramento que tratava sobre essa desapropriação, aprovando esse plano de obras, automaticamente todas aquelas terras, né, todos aqueles prédios e tudo que estavam no caminho daquele plano onde iriam realizar aquelas obras, automaticamente já estavam desapropriados. Então, aqui comigo na tela, vocês já estudaram em direito administrativo, né, intervenção do Estado na propriedade. Se não estudou, ainda vai estudar especificamente sobre a desapropriação, e às vezes nós somos questionados na seguinte maneira: ué, professor, mas como é justo isso? A gente passa a vida inteira, constrói uma casa e tudo, e depois o Estado vem e quer desapropriar nossa casa e vai dizer ainda quanto que vai nos pagar. A gente é obrigado, a gente tem que aceitar isso, gente. E hoje, né, entendimento, sim. Quando o seu imóvel, principalmente quando a desapropriação for por interesse social, né, ou por utilidade pública, ali vai haver um conflito, né, vamos assim dizer, no seu direito individual, ao seu imóvel, à sua residência, que você passou 15, 20 anos para construir a piscina sua daquela maneira que você queria, né, o campo de futebol. E de outro lado tem um direito da coletividade aí representado pelo Estado, né, em que o Estado entende que aquele é o melhor lugar para se fazer, ou aquele é o único lugar para fazer aquela obra, né? Ainda que, então perceba que é esse conflito em um direito individual e um direito coletivo. E nós sabemos que o direito coletivo ele vai preponderar em face do direito individual. O que você vai discutir em juízo são os valores, se está de acordo com o valor de mercado, se não está, mas enquanto você não pode dizer, eu não quero que desaproprie a minha casa. Não, essa discussão ela não vai acontecer. O que vai acontecer são os valores, a não ser que você consiga comprovar para o juiz, né, para o Poder Judiciário, que ali está sofrendo uma perseguição, né, é um adversário político seu, que ali de fato não é, mas essa discussão, né, iria entrar aí, se em alguns casos adentra no mérito administrativo, e o Poder Judiciário não pode imiscuir, né, nesse mérito administrativo sob pena de uma intervenção de um poder, né, vamos assim dizer, ou função, né, em outro. O Estado o Poder Judiciário estaria se imiscuindo, adentrando aí onde ele não cabe, que é no mérito administrativo do Poder Executivo. Então perceba que lá, né, antes da nossa Constituição republicana, bastava a aprovação do plano e automaticamente as casas ali já estavam, né, os empreendimentos, os terrenos já estavam ali todos desapropriados, né? Então, hoje nós temos ainda um pouquinho, né, desse resquício. Hoje ainda se tem um processo de desapropriação, você pode fazer um acordo, se não vai para a via judicial, onde o Poder Judiciário vai preservar os seus direitos, né?
Antigamente a gente percebe que não era assim, mas ainda tem esse caráter imperativo, né? Inclusive de imperatividade, né? E exigibilidade, e por fim o Estado ele vai auto-executar isso aí, porque tem que fazer a desapropriação e você não poderá resistir a esse direito do Estado que está ali representado pela coletividade, né? Vamos lá, vamos dar continuidade. A primeira Constituição nada trouxe de interesse para o direito urbanístico, senão indiretamente com a possibilidade de desapropriação por utilidade pública, né, no artigo 72, que fundamentaram a validade das leis mencionadas assim. Então, as constituições posteriores, e aqui nós passamos, né, a Constituição de 1824, 1891, 1934, né? Nós vamos ter a de 37, nós vamos ter a de 48, de 46, vamos ter a de 67, até chegar a de 69, né, que foi quando incluiu a competência da União a faculdade de estabelecer o Plano Nacional de Viação Férrea e das estradas de rodagem, né, o artigo 5º, e asseguraram a competência dos municípios em tudo que respeitasse, mais uma vez, ao seu peculiar interesse, aí compreendendo sempre a urbanística local como ainda é hoje. Então aqui só para trazer um adendo, perceba que esse momento aqui de 69, de 67, de 64, na época da ditadura, alguns vão entender que é um movimento revolucionário, não estou aqui para entrar nessa questão, né? Mas a doutrina, de forma majoritária, entende sim como uma ditadura, como um golpe, né? Golpe militar. Só que nesse período houve um desenvolvimento, né? Por meio do próprio exército. Nós vamos perceber que foi criado aí vários institutos, inclusive na questão de habitação, né? O BNH, por exemplo. E a gente percebe que houve esse desenvolvimento, sim, criação aí de via férrea, né? De construção e tudo. E houve esse salto dentro do período de 2 anos, mas depois a coisa também estagnou, né? Mas vamos perceber e vamos dar continuidade. Na década de 60 do século passado, houve tentativa de implantar uma política urbana no país. Por influência da Lei 4.380, lá do ano de 64, já adiantei para vocês, criou o Banco Nacional da Habitação, o BNH, né? A Sociedade de Crédito Imobiliário, o Serviço Federal de Habitação e de Urbanismo, um verdadeiro pacto, né? Como nós tivemos aí o PAC, aceleração do crescimento no governo Dilma, né? Então nesse período também aí, militar nós tivemos essa criação desse Banco Nacional de Habitação e também tivemos a criação aí desse crédito imobiliário justamente para investimento, né, em infraestrutura, em que o governo federal, através do Ministério do Planejamento, formulasse a Política Nacional de Habitação e de Planejamento Territorial, né? E deu a esse Serviço Federal de Habitação, né, e Urbanismo atribuições ligadas ao desenvolvimento urbano. Enfim, trouxe normas gerais de urbanismo, que inclusive a competência do BNH para promover e estimular o planejamento local integrado e obra de serviços de infraestrutura urbana, com base na qual ele organizou o Programa de Desenvolvimento Urbano com o objetivo principal de racionalizar o crescimento das áreas urbanas brasileiras. Então perceba aqui comigo, né, mais uma vez, como já falei, esse Banco BNH, próximo do que nós temos hoje aí, né, do BNDES e também do PAC, né, Programa de Aceleração do Crescimento. Porque a gente percebe desde esse momento aí, da década de 60, que já se entendia que para, né, o desenvolvimento do Estado, para que possa o Estado de fato deixar de ser subdesenvolvido e passar a ser desenvolvido, é preciso investir nesse melhor uso, né, do espaço urbano, principalmente na área de saneamento básico. Então foi aí que surgiu o BNH, essa linha de crédito para de fato gerar esse crescimento racionalizado na cidade, dando melhor adequação, né? Infelizmente nós percebemos que, sabe lá por quais razões, ainda estamos atrasados nesse sentido, né? Que pese todas essas políticas que surgiram já desde essa época. Vamos acompanhar comigo. O segundo Plano Nacional de Desenvolvimento reservou o capítulo 9 para fixar as diretrizes e os objetivos do desenvolvimento urbano nacional, o controle da poluição e a preservação do meio ambiente, estimulando a legislação federal, estadual e municipal
sobre essas questões e aqui sobre leis de uso e ocupação do solo, do combate à poluição, da proteção ao patrimônio histórico e cultural, de parcelamento do solo, de regiões metropolitanas que examinaremos no lugar próprio e quando formos tratarmos sobre esses assuntos específicos. Aqui nós então chegamos à nossa Constituição de 88. Sem dúvida alguma, a Constituição de 88 é que vai dar esse salto, né? Muito importante para o direito urbanístico, apesar de ter alguns institutos, como as desapropriações, terem surgido lá atrás, né? Muito tempo atrás, muito tempo antes da Constituição de 88, é a Constituição de 88 que vai trazer normas aí que mais diretas do direito urbanístico, política urbana, vai trazer o estatuto, a previsão de criação do plano diretor, do estatuto da cidade, e aí a gente vai perceber normas mais direcionadas de fato ao direito urbanístico, né? Perpassando pela competência tanto no âmbito federal quanto no âmbito regional, que são os estados, e aqui lembrando que a competência do estado ela é uma competência, né, residual, remanescente, né? Aquilo que sobra é do estado, né? Mas descritamente de forma explícita, né? Ou melhor, de forma explícita na Constituição, o estado ele vai ter pouquíssimas competências, né? Pouquíssimas competências, só a questão dos gases lá, do gasoduto, né? E também na questão da criação de regiões metropolitanas, que são normas de direito urbanístico, né? Mas vamos lá acompanhar na tela. A Constituição de 88 deu bastante atenção à matéria urbanística, reservando-lhe vários dispositivos sobre diretrizes de desenvolvimento urbano, no artigo 21, né? No inciso 20. E aqui lembrando que o artigo 21 é de competência exclusiva, né, da União, competência administrativa exclusiva e não pode ser delegado de forma alguma. Da mesma forma, no artigo 182, que vai tratar da política urbana, 183, que vai tratar também sobre a usucapião, né? Perceba também que a usucapião está inteiramente relacionada ao direito urbanístico. Sobre a preservação ambiental, nos artigos 23, né, de natureza concorrente, entre estados e Distrito Federal e a União, e também no 225 tratando também sobre o meio ambiente, né? Sobre planos urbanísticos, aí no artigo 21 também, e no 30 que vai dar essa competência para o município, não é uma competência complementar ou suplementar, né? Mas é uma competência específica, haja vista que o município não tem concorrência legislativa concorrente, né, com os estados e a União, e no 82, como já adiantei, da política pública que é destinada ao município, né? E sobre a função urbanística da propriedade urbana. Então, desses temas, daremos notícias aqui para destacar os fundamentos constitucionais do direito urbanístico e depois serão, então, aprofundados quando formos examinar instituições específicas que lhes correspondem. Então, perceba que a Constituição de 88 é que vai trazer, né, essa disposição aí maior, com já a repartição de competências cabendo cada um em a sua parte, né? Como já havia falado anteriormente, cada um no seu quadrado. Lembrando mais uma vez que a União vai trazer normas, né? Vai trazer normas no âmbito geral, por exemplo, né? O Estatuto da Cidade, o Estado de maneira regional, mas como eu falei, a competência no âmbito estadual ela é uma competência residual, remanescente, aquilo que sobra. Se a Constituição não destinou uma competência nem à União e nem ao município, você já pode saber que essa competência ela é do Estado. Como nós podemos verificar isso, gente? Por exemplo, na questão do transporte. Se o transporte ele é interestadual, a Constituição vai dar essa competência de fiscalização à própria União. Se esse transporte ele é intramunicipal, entra dentro do município, essa competência local é do município. Mas a Constituição ela não fala de quem é a competência intermunicipal, né? Dentro do mesmo estado, mas fora de municípios. A competência ela é do estado, né? Inclusive na Bahia por meio da AGERBA, né? Salvo engano. Então perceba que a Constituição ela não traz especificamente de forma explícita isso, mas implicitamente, em razão dessa competência remanescente, né, do Estado, é que sabemos que cabe ao Estado regular o transporte, né, intermunicipal.
entre municípios, né? Mas a Constituição ela não traz essa competência, mas ela é do Estado de maneira, né, implícita, porque o Estado tem essa competência remanescente. Então, mais uma vez, o município ele não tem uma competência concorrente, né, junto com o Distrito Federal, o Estado e com a União. O município vai legislar em algumas questões, mas com base no artigo 30, né, com base no artigo 30 na sua competência local, mas não vai participar da legislação concorrente aí juntamente com os estados e com o Distrito Federal e a União. Vamos lá, vamos acompanhar. O artigo 21, que já adiantei para vocês que é de competência exclusiva, né, da União, e aqui comigo na tela, né, só para fazer uma diferençazinha aqui, acredito que vocês até já saibam, né? Lembrando que uma coisa é competência exclusiva e outra coisa é competência privativa, né? A competência exclusiva ela não pode ser delegada. De maneira alguma ela será delegada. Já a competência privativa, por sua vez, em que pese a nomenclatura, né, que até às vezes nos leva a nos enganar, a União tem sim uma competência privativa, mas ela poderá delegar aos estados, né, de maneira justa e em questão específica a determinados pontos, poderá sim delegar essas normas, né, algumas normas aos próprios estados aí, né? Só para fazer essa distinção para vocês entre competência exclusiva e competência privativa, que até acredito que, como vocês já estudaram direito constitucional, já são craque nisso, né, e já sabiam. Então, competência exclusiva, não há possibilidade de delegação, é o artigo 21, né, uma competência material exclusiva. Já na competência privativa, que é legislativa, aí a União ela poderá delegar aos estados, né? Vamos lá. Então, vamos na tela. O artigo 21, inciso 9º, né, da Constituição Federal, a competência à União para elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e desenvolvimento econômico e social. A importância dessa norma está em conferir expressa competência à União para elaborar e executar planos urbanísticos nacionais e regionais, pois isso corresponde ao conceito de planos de ordenação do território. E mais, como veremos melhor depois, acopla estes no mesmo dispositivo aos planos de desenvolvimento econômico e social, denotando uma vinculação adequada no nível federal, com bons frutos e se soubermos extrair da norma toda a sua potencialidade no plano interurbano. Já como adiantei para vocês, no âmbito municipal, o planejamento urbanístico local encontra fundamentado no artigo 30, no inciso 8º, né, da Constituição Federal. Aí se reconhece a competência do município para promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Isso não é competência suplementar, como eu falei, haja vista que o município não concorre junto com o Estado, né, e o Distrito Federal, juntamente com a União em competência concorrente legislativa, mas é com base no artigo 30, por se tratar de matéria local, né? E com competência própria exclusiva, o que não comporta interferência nem da União e nem do Estado. Então, vê-se que a finalidade do planejamento local é o adequado ordenamento do território municipal, com o objetivo de disciplinar o uso, o parcelamento e a ocupação do solo urbano. O solo qualifica-se como urbano quando ordenado para cumprir o destino urbanístico, especialmente a edificabilidade e o assentamento do sistema viário. Esse ordenamento é a função do plano diretor aprovado pela Câmara, né, Municipal, que a Constituição elevou à condição de instrumento básico de política de desenvolvimento e de expansão urbana, lá no 8.2, parágrafo, né, 12º. Vale dizer, combinando ambos os dispositivos, que o plano diretor constitui um instrumento pelo qual se efetiva o processo de planejamento urbanístico local, que é obrigatório, né, para cidades com mais de 20 mil habitantes. Então, aqui comigo na tela, perceba que a Constituição de 88 ela repartiu essa competência e a União ficou, né, com essa norma geral que nós temos hoje, é o Estatuto da Cidade. Nós temos o Estatuto da Cidade que vai definir essas normas gerais e a título local nós vamos ter o plano diretor, que ele vamos dizer assim, o que vai ordenar a política urbana municipal e ele é facultativo, né? A não ser quando a cidade ela tem mais de 20 mil habitantes,
então ele passa a ser obrigatório. Mas normalmente eu acredito que boa parte, né, ou maioria das cidades no Brasil hoje já tem aprovado aí o seu plano diretor, né, bem como outros regramentos, né, de menor importância, mas ligados ao direito urbanístico, como aí, por exemplo, o Código de Obras e Posturas, né, Lei de Ocupação do Solo, né? Então já tem esse regramento. No plano federal nós temos então o Estatuto da Cidade, né? E no plano municipal local nós temos o plano diretor. Como já adiantei para vocês, a competência remanescente é estadual e vai ficar aí, o estado fica com parte disso aí só na questão de criação de regiões metropolitanas, né, aglomerações, né? Mas a Constituição só vai dizer sobre isso, é mais no campo federal e no campo local, que é por meio do município. Vamos acompanhar. A propriedade urbana fica pela Constituição submetida a esse processo urbanístico que nos termos do seu artigo 182, parágrafo, né, segundo, aqui subordinou o cumprimento de sua função social às exigências da ordenação das cidades expressas no plano diretor. Então, aqui mais uma vez, é pelo plano diretor e essa competência dada pela Constituição, é que nós sabemos, né? Nós temos sim um direito de propriedade, um direito de moradia, mas esse direito ele não é de forma alguma, né? O direito de propriedade ele não é absoluto, como é em outros países. A nossa propriedade aqui no Brasil, nós temos que dar uma função social, seja propriedade urbana, seja propriedade rural, justamente porque você tem... Lembra quando nós estudamos lá no início, tem umas regras que buscam um embelezamento também, né, do ambiente, mas lembrando que, além desse embelezamento, essa propriedade tem a função de guardar aí a saúde das pessoas, a saúde dos vizinhos, né? Por isso que o seu lote tem que estar bem utilizado, limpo, sem entulho, né? Principalmente nesses momentos que nós vemos hoje aí de dengue, de chikungunya, né? E dessas pestes, baratas, ratos. Então, o direito urbanístico ele vai se preocupar com isso. Então, tem que dar uma função social, né, à propriedade, sob pena de perder, né, esse direito seu aí. Nós não temos direito absoluto e com a propriedade, né, essa regra também ela é aplicada. Não existe direito absoluto no nosso ordenamento jurídico brasileiro, né, dado até o próprio direito à vida, né? Não é, em alguns casos ele é relativizado. Vamos acompanhar na tela. O plano diretor que define os critérios da utilização do solo urbano, isso decorre do artigo 182, parágrafo 4º, quando faculta ao poder público municipal, mediante lei específica, para a área incluída no plano diretor, exigir nos termos da lei federal, que nós já sabemos qual é, o Estatuto da Cidade, né, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que comprova o seu adequado aproveitamento, sob pena sucessivamente de parcelamento ou edificação compulsória sobre a propriedade predial e territorial urbana, o imposto progressivo no tempo, ou desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovado pelo Senado Federal, com prazo de resgate em até 10 anos em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurado o valor real da indenização e os juros legais. Então, comigo na tela é uma espécie de desapropriação, né, por conta de descumprimento da função social, como eu já adiantei para vocês lá atrás. É uma desapropriação, né, que acontece no ambiente urbano por conta de não utilização do seu imóvel ou subutilização. Se o imóvel ele não é utilizado, o município ele vai dar um prazo inicial para que você apresente um projeto, né? Depois, quando vencer esse prazo, tem um prazo para que você coloque em prática o projeto que vai fazendo a sua construção. Se você não fizer, o município vai passar a cobrar de você um IPTU progressivo no tempo, que vai aumentando, como eu falei, o valor é exacerbado, um valor bem mais alto do que você pagaria se assim utilizasse de maneira correta o seu imóvel, e ao final você pode ter o seu imóvel aí desapropriado, né, e receber em títulos da dívida pública, né, resgatáveis em até 10 anos, apesar de resguardar as indenizações e os juros legais, mas eu tenho certeza que você não quer perder o seu imóvel que vale dinheiro, né, dinheiro vivo, para receber em títulos da dívida pública. Então tem essa questão. Vamos lá, vamos dar tudo isso, né? Na verdade, a gente passar para o próximo slide, em razão do descumprimento da função social da propriedade, e essa desapropriação ela acontece no âmbito municipal.
Na verdade, a propriedade urbana pode ser desapropriada como qualquer outro bem de propriedade privada, mas a Constituição prevê dois tipos de desapropriação para o imóvel urbano. Uma é a desapropriação comum, que pode ser por utilidade ou necessidade ou por interesse social, nos termos do artigo 5º, né, no inciso 24 e no artigo 182, parágrafo 3º, também da Constituição, mediante prévia e justa indenização em dinheiro. O outro é a sanção, essa que nós falamos agora, em razão do não cumprimento da obrigação, né, ou ônus urbanístico, que é a função social da propriedade, imposto ao proprietário de terrenos urbanos, nos termos do artigo 182, parágrafo 4 da Constituição. E também vai trazer no 83 aqui já uso capião, né, para moradia em favor de quem possui em área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente, sem oposição, utilizando para sua moradia ou de sua família, desde que não seja proprietário de imóvel urbano rural. Então perceba que o plano diretor vai trazer, né, com base na Constituição Federal, com base no Estatuto da Cidade, essas espécies aí de intervenção do Estado na propriedade, na maneira de desapropriação por interesse público, utilidade pública ou social, mas vai trazer também a questão da sanção, que é aquela que eu falei, quando você não utiliza ou subutiliza, né, o seu imóvel, vai receber isso aí, uma indenização com base em títulos da dívida pública, né, resgatável em até 10 anos. Além disso, vai trazer também a possibilidade do uso capião, que é esse modo originário, né, de adquirir a propriedade, né, em favor da pessoa ter um imóvel que não é utilizado ou um terreno que não é utilizado, a família chega lá, constrói, então aproveita aquela construção, fica lá por mais de 5 anos, né, a medida aí de 250 metros quadrados. A jurisprudência hoje já admite até um pouquinho mais, né, do que isso, é só esse critério objetivo, não é suficiente para descaracterizar esse direito, desde que seja dada função social, moradia, né, pela sua família, e desde também que não tenha outro imóvel urbano rural, né, por isso que é chamado de uso capião pró-moradia, né, que acontece aí no ambiente urbano, né. Então, mais uma forma de dar função social à propriedade, né. Vamos acompanhar comigo na tela. Como já adiantei, o uso capião é o modo de aquisição da propriedade de maneira que, uma vez satisfeitos os requisitos previstos, a propriedade é adquirida com o decurso do tempo, né? Normalmente aí 5 anos, a não ser quando se trate do extraordinário, e ainda também tem o uso capião, que não é aqui dessa matéria nossa, mas o familiar, né? Também é previsto lá no Código Civil, podendo o interessado requerer ao juiz que, assim que o declare por sentença, que servirá de título para a matrícula do registro imobiliário, mas o uso capião pró-moradia não será reconhecido ao mesmo possuidor, mais de uma vez, nem é admissível em relação ao imóvel público. Então, como já adiantei sobre o uso capião, de fato, não tem como usucapiar, né, um imóvel público, porque o imóvel público ele é um bem público, ele é imprescritível, né? Não tem como adquirir um bem público por meio do uso capião. O Estado não perde, né? Mas o imóvel privado ele pode sim, no caso pró-moradia, que é o que nos interessa aqui, 5 anos, né? Dando função social por meio da moradia, esse imóvel de até 250 metros quadrados, como eu falei, a jurisprudência admite até um pouquinho maior, esse critério somente objetivo não é suficiente para retirar, né, do indivíduo, do cidadão, esse direito. Então, passando pelos 5 anos, cumprindo esses requisitos, né, ele vai adquirir, né, o uso capião é um modo originário, né, como forma de adquirir a propriedade. O juiz dá uma sentença e aquela sentença vai servir como título, né? Não precisa nem de passar pelo cartório. Aquela sentença já é o título de que aquela pessoa adquiriu, né, de forma originária aquela propriedade, e pouco vai importar quem era o dano anterior. A partir da sentença, nada mais vai importar de quem era, como adquiriu. A partir esse imóvel é como se ele passasse a existir a partir daquele momento. Não importa mais a sua cadeia dominial anterior, né? Então vamos para o Estatuto da Cidade, que é esse regramento municipal permitido, né, pela Constituição Federal, que está lá no artigo, pelo meio do artigo 21. Então, pessoal, a gente chega então aqui ao Estatuto da Cidade, né, que é essa política de desenvolvimento urbano,
que é previsto também, né, de acordo com o artigo 21, lá no inciso 20, né, da Constituição Federal, que vai tratar sobre, vai direcionar, na verdade, nós já falamos que esse artigo 21, ele vai trazer normas aí de competência exclusiva, né, da competência material exclusiva da União, né, e lá que vai dar essa possibilidade da União trazer um regramento a nível federal sobre a política urbana, que nós já adiantamos aqui também hoje no decorrer da aula, que é o próprio plano, é o Estatuto da Cidade, né? Então vamos ver lá, acompanha comigo na tela. Ó. O artigo 21, inciso 20 da Constituição Federal de 88, declara competir à União instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive de habitação, né? Saneamento básico e transportes urbanos. Enquanto no artigo 182 estabelece que a política municipal de desenvolvimento urbano será executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, né? Normalmente nós já falamos pelo plano diretor, que é facultativo, né? Onde tem mais de 20 mil habitantes, que tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Nesses dois textos da Constituição encontramos fundamentos das duas amplas perspectivas, né, da política urbana. No artigo, como nós vimos no 21, no inciso 20, né, e também no 82, uma que tem como objeto o desenvolvimento adequado do sistema de cidades, planejamento interurbano em nível nacional e macro-regional, né, em regiões de competência federal, e a outra que é considerado desenvolvimento urbano no quadro do território municipal, planejamento intraurbano de competência local. Então percebam que esses dois artigos da Constituição, seja lá no artigo 21, no inciso, né, no 20, bem como no artigo 182, vai trazer respaldo aí sobre a política urbana, né? Primeiro ponto, nessa competência exclusiva da União para tratar sobre essas normas em critério amplo de norma geral, nós vamos ter o Estatuto da Cidade. E de acordo com o 182, que vai trazer essa competência para o município, no âmbito local, nós vamos ter aí o plano diretor. Lembrando mais uma vez que a princípio ele é facultativo, né? Só vai ser obrigatório nas cidades que tem mais de 20 mil habitantes, né? Então essa aqui é a legislação, vamos dizer, básica do direito urbanístico, né? No âmbito federal nós temos o Estatuto da Cidade e no âmbito local nós temos aí o plano diretor, né? Vamos dar continuidade. De permeio, insere-se na competência estadual, né, para legislar concorrentemente com a União sobre o direito urbanístico, nos termos do artigo 24, parágrafo 1º, o que abre aos estados, no mínimo, a possibilidade de estabelecer norma de coordenação dos planos urbanísticos de nível de suas regiões administrativas, além de sua expressa competência para, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões constituídas por agrupamento dos municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Então, aqui na tela perceba mais uma vez que também já falei para vocês que a competência do Estado ela é residual, né? E a Constituição ela não resguarda muita coisa de normas de direito urbanístico para os estados. Vai ficar naquilo que de fato fica remanescente, né? Como eu expliquei para vocês na questão do transporte intermunicipal, que não está previsto na Constituição de forma explícita, mas implicitamente, né, é competência do Estado. E explicitamente vai constar apenas aí essa possibilidade de, por meio de lei complementar, o Estado criar regiões administrativas e regiões metropolitanas, né? Então, para a gente finalizar, né, já essa aula, a gente vai perceber que nós temos na Constituição Federal, tratando essas regras de competências, né, principalmente na competência exclusiva da União, por meio do artigo 21, né, lá no inciso 20, né, onde ele vai dar essa competência para tratar de política urbana a nível federal para a União. Nós vamos ver no artigo 182 também, que vai trazer a competência local, né, para os municípios, e no artigo 24, que vai trazer essa competência remanescente aí, vai citar apenas a questão do Estado poder, por meio de lei complementar, criar, né, regiões administrativas e regiões metropolitanas. E ali
cuidar dessa parte do direito urbanístico, né? Vamos para a tela, vamos lá acompanhar. Aí se encontram os fundamentos constitucionais do Estatuto da Cidade, que é essa norma em amplo, né, em plano amplo federal, que estabelece as diretrizes gerais de política urbana, né, no âmbito federal, no artigo 21, no inciso 20, né, e a 182, que é no plano já municipal, que vai dar competência para o município, e o 183, que vai tratar do uso capião, né. O Estatuto da Cidade, denominação conferida àquela lei pelo parágrafo 1 do artigo 1º, vai estabelecer as diretrizes gerais da política urbana, que tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, em prol do objetivo coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como o equilíbrio ambiental, né? Lá no capítulo 1, diretrizes essas que são apresentadas e comentadas nos lugares próprios, pois nós vamos ver isso aqui de maneira pormenorizada quando formos estudar esse Estatuto da Cidade, essa própria legislação, né? E o mesmo tratamento será dado aos instrumentos de política urbana de instituições de direito urbanístico de que trata os capítulos 2, 3, 4, 5 do Estatuto, nós veremos isso tudo. Então aqui comigo na tela, pessoal, nós temos esse regramento que hoje nós passamos de maneira aí bastante, vamos dizer, en passant, né? De maneira rápida, mas fiquem tranquilos, né, que nós vamos ver estudar bastante de maneira pormenorizada tanto o Estatuto da Cidade, que é essa norma no plano federal, tanto o plano diretor também, né, no âmbito local. Não se preocupe quanto a isso. De fato, aqui essa aula de hoje, eu confesso a vocês que é cansativa, até eu para gravar essa aula também, é uma aula bastante cansativa, porque trata de questão histórica, né? E questão histórica não tem muito o que a gente explanar. Infelizmente, eu não consigo decorar questões históricas, datas, nome de leis e leis lá que nós vimos que passamos aí desde a questão da ordenações filipinas, antes da própria Constituição, né? De 1824, a gente veio trazendo questões históricas, então, assim, de fato a aula fica um pouco mais complicada, né? Então, mas já peço desculpa a vocês aí, mas infelizmente a gente está na nossa ementa e nós temos que passar para entender um pouco mais desses institutos, né? Então agradeço pela paciência e até mais, até a próxima aula.